Só antes de começar a segunda aula, ficou alguma dúvida sobre o que a gente viu na aula anterior? Eu devo terminar os slides hoje ou amanhã, aí eu posto lá no site e indico para vocês, tá ok? Então a gente começou a ver na última aula a amostragem de sinais em tempo contínuo, que gera uma sequência x de n, mostrando o sinal contínuo aqui em termos reais, em intervalos regulares, TS. N aqui está nos inteiros, né? A gente viu que a gente pode modelar esse processo multiplicando o sinal x de t por um trem de impulsos no tempo, separados por TS. Esse trem de impulsos na frequência é um trem de impulsos separados por ωs, dado por 2π dividido por TS. Multiplicação no tempo com evolução na frequência, e a gente verifica que o efeito da amostragem num espectro aqui limitado entre menos ωc e mais ωc é replicar esse espectro em múltiplos inteiros de ωs. Tá? Então o espectro da sequência passa a ser um espectro periódico com período 2π. Tá? E o mapeamento aqui de ωs para 2π se deve ao fato da gente estar fazendo um escalamento no domínio, né? Um ponto aqui é 0, outro é TS, a gente quer que esse ponto seja 0 e 1. Então a gente está dividindo todo mundo por TS no tempo, escalando por TS no tempo, vai promover um escalamento na frequência multiplicando por TS. Então o ωs aqui vai ser multiplicado por TS, que vai parar em 2π. Tá, ok? Então fica claro aqui, né, que se o ωc for maior do que metade de ωs, né, vai ter sobreposição entre essas réplicas aqui. A gente vai ver que isso vai definir um critério de Nyquist para a gente fazer ou permitir a reconstrução perfeita do sinal. Tá, ok? Mas suponha que a gente faça a amostragem dessa forma, não haja sobreposição entre as réplicas espectrais. Como é que a gente reconstrói o sinal em tempo contínuo a partir desse espectro? A gente vai ter que, de alguma forma, jogar fora essas réplicas laterais, preservar só a réplica centrada em 0 e desfazer o escalamento que a gente fez aqui. Tá? Ou seja, levar o 2π novamente para ωs, né? Isso vai produzir aqui um escalamento em magnitude, 1 sobre TS, que a gente vai ter que, de alguma forma, também resolver, né? Remover, para que a gente tenha de novo aqui a magnitude unitária. Ok? Esse unitário aqui é só para a gente ter uma referência unitária, mas pode ser uma magnitude arbitrária qualquer. Tá, ok? Então, os efeitos que eu acabei de mencionar estão aqui. Réplicas centradas para o sinal amostrado, né, em múltiplos inteiros de ωs, e os escalamentos que a gente faz aqui. Né? O escalamento por TS, o efeito no espectro. Tá? Lembrar daquela propriedade de Fourier, né? Que toda vez que você faz um escalamento no tempo, né, você tem um f de t, função f de t, Fourier associado aqui a um f de ômega. Tá? Se eu faço um f de t dividido por um escalar a, tá? Isso implica dois escalamentos na frequência, né? Eu escalo a magnitude pela magnitude de A e o F vai ser aqui, já que eu dividi no tempo, vai ser multiplicado por A, tá, ok? Na frequência. Então tem dois escalamentos envolvidos em escalar somente o sinal no tempo. Tá? Muito bem, como é que eu reconstruo perfeitamente o x de t a partir do x de n? Eu vou ter dois estágios, né? Primeiro que eu vou fazer... O primeiro vai ser um escalamento temporal, ou seja, aquelas amostras que de uma para outra tem um intervalo de 1, eu quero que tenha um intervalo de TS, eu posso escolher um outro intervalo qualquer, eu posso reconstruir o intervalo em outra escala de tempo. Tá? Mas suponha que eu queira voltar para a mesma escala anterior, eu quero que de 1 em 1 passe a ser de TS em TS. Né? Então, o meu ωs pequeno aqui, eu vou diferenciar a frequência no discreto do contínuo, só para ficar mais claro. Né? O ωs, que era 2π, vai ter que ser movido para o ωs original, que era 2π sobre TS. Então, eu estou multiplicando 1 por TS e vou acabar dividindo a frequência original, ωzinho S, né, por TS. Eu produzo novamente o ωs que eu quero, que é 2π sobre TS. Então, depois que eu fizer isso, né, eu chego nesse espectro aqui, novamente, centrado em múltiplos inteiros de TS, com a magnitude aqui 1 sobre TS, devido a essa propriedade aqui. Tá? Agora eu aplico um filtro seletivo na frequência, ideal,
Existem mecanismos eletrônicos que fazem isso, tá? Ou óticos, que seja, em que eu vou selecionar só a parte centrada entre menos ômega-s sobre 2 e mais ômega-s sobre 2, quer dizer, só as frequências baixas no entorno de zero. Tá? Idealmente seria uma janela seletiva na frequência. Tá? Existem filtros ou sistemas que aproximam essa resposta. Isso é ideal, nenhum filtro no mundo real tem uma resposta dessa. Tá? Por quê? Porque se eu calcular a resposta no tempo dessa resposta em frequência, é uma função que dura para sempre, chamada função sinc. Tá? Ela é um seno de x dividido por x, algo assim. Tá? Então, é um seno de x que tem um decaimento 1 sobre o domínio, né? 1 sobre t, seno de t sobre t, por exemplo. Então, isso aqui dura para sempre, né? Para mais infinito, para menos infinito. Tá? E converge lentamente, não é uma convergência rápida para zero. Tá? Essa função no tempo ela é especial porque ela passa por zeros, né? Zero aqui, e múltiplos inteiros de TS. Tá? Então, quando eu faço isso, né, eu jogo fora as réplicas laterais, né, e eu acabo criando um sistema de interpolação no tempo, né, que vai ser a multiplicação. Né, aqui eu estou multiplicando no tempo, né, esse filtro seletivo com essa resposta é multiplicado por esse espectro aqui. Então, no tempo é uma convolução. Tá? E o que acontece? Eu vou convoluir esses impulsos no tempo, que eram associados às amostras do sinal, por essa função sinc. Eu estou deslocando, então, essa função sinc e vou centrá-las nas posições dos deltas. Tá? Então vai ter, por exemplo, para o delta igual a 0, eu repito a função aqui em 0. Para o delta igual a 1, eu desloco essa função sinc para 1 e assim por diante. Né? E depois eu integro todo mundo. É uma integral de convolução isso. Né? Então, para ficar visualmente mais claro, né, o que está acontecendo, tem uma animação aqui no PowerPoint para a gente ver. Então, o processo de convolução dessa sequência, desse sinal, né, que é um trem de impulso por a função sinc, né, vai ser, né, convoluo a função sinc pelo delta centrado em 0, pelo delta centrado em 1, etc. Tá? Claro que eu vou ter que depois integrar, somar essas funções todas. Quando eu somo as funções todas, eu reconstruo um sinal em tempo contínuo. Tá, ok? Então, esse é o mecanismo pelo qual a gente consegue produzir um sinal em tempo contínuo, né, novamente aqui, a partir desse espectro do sinal amostrado. Tá? Eu só consigo fazer isso, né, se não houver sobreposição entre as réplicas espectrais aqui, em múltiplos inteiros de TS, senão eu vou ter distorção. Tá? Que é o critério de Nyquist para a gente conseguir reconstrução perfeita. Reconstrução perfeita aqui no mundo ideal. Na prática, você vai ter tudo aproximado. Tá? Você não vai ter aquele filtro, porque é um filtro idealizado, você vai ter uma aproximação para aquele filtro. Então, o critério de Nyquist para a gente conseguir a reconstrução perfeita, né, é que o ômega-s, que está associado ao período de amostragem, seja maior ou igual a 2 vezes o ômega-c. Né? Graficamente, a gente verifica isso. Né? O ômega-c aqui tem que ser menor, né, que metade do ômega-s. Caso contrário, eu vou ter sobreposição entre essas réplicas espectrais. Tá? Então, isso define aqui o critério de Nyquist, no caso ideal. Tá? E a gente vai abreviar aqui CN para critério de Nyquist. Tá? Então, se a gente violar o critério de Nyquist, acontece um fenômeno chamado aliasing. Tá? É o caso aqui. Aliasing vem do latim alius, que é outro. Quando tem lá na referência bibliográfica, fulano et al, né? Esse et al é outros, né? Então tem alius de outros, né? E ali, plural, que é outros, né? Então suponha que a gente tem uma situação em que a gente violou o critério de Nyquist, tá? O critério é tal que o ômega-c, né? Se for violado aqui, né? Se o critério for violado, a gente vai ter um ômega-c maior do que o ômega-s sobre 2. Violei o critério de Nyquist. Se a gente dividir todo mundo aqui por 2π, para ficar com frequência em Hertz, a gente teria aqui um Fc, que é a frequência em Hertz, maior que metade da frequência de amostragem. Lembrar que a frequência de amostragem é o inverso do período. Tá? Então a gente tem aqui um espectro, né, que vai de menos Fc até mais Fc, sinal real, tá? Espectro simétrico em relação à frequência nula. E o Fs sobre 2 está aqui, eu passei do Fs sobre 2. Tá?
Na hora que eu fizer a amostragem, esse espectro vai ficar replicado em múltiplos inteiros de fs. Dividiu todo mundo por 2π, tá? Então tem sobreposição nas réplicas espectrais. Aqui é só uma representação gráfica das réplicas em separado, tá? Mas na hora que eu tenho, que eu faço a conta, eu somo esses espectros todos. Então eu passo a ter um espectro em verde aqui. Tá? Que eu vejo que na região em que eu tenho sobreposição, eu tenho uma soma desses dois caras, eu distorço aquele pedaço do sinal. Tá, ok? Na frequência. Tá? Por conseguinte, como o espectro periódico com 2π, desculpa, periódico com ωs ou fs aqui, né? Eu só vou conseguir selecionar em relação a zero um período que é de tamanho fs. Quando eu fizer isso, né? O que eu vou conseguir reconstruir é esse sinal com esse espectro distorcido. Quer dizer, nas altas frequências aqui, né, eu vou ter uma distorção em relação ao que existia no mundo original. Porque as frequências das réplicas laterais foram refletidas para dentro do intervalo entre menos π e π, entre menos ωs e ωe, dependendo da escala que você estiver considerando aqui. Tá? Se aqui for uma sequência x de n, o fs aqui é igual a 2π. Se você considerar aqui, por exemplo, que é um x de n ts, né, a frequência aqui é fs. Dependendo da escala que você quiser olhar, for mais prático você olhar a situação. Então, esse fenômeno dessa distorção aqui em altas frequências, pela sobreposição dos espectros, é chamado de aliasing. Tá? Então, o que acontece quando você tem um bom sistema de amostragem de sinais? Antes de você fazer a amostragem, você joga fora, no tempo contínuo, no mundo analógico, tudo que está acima de metade da frequência da amostragem. Tá? Então você tem um sinal aqui, você sabe que eu estou violando o critério de Nash porque o FC aqui é maior do que o Fs sobre 2. O que você faz antes de amostrar? Você filtra, chamado filtro anti-aliasing, justamente para você evitar o aliasing, por um filtro ideal no domínio analógico, tá? Essa caixa na frequência, cuja a frequência máxima aqui é Fs sobre 2, é unitário aqui, entre menos Fs sobre 2 e mais Fs sobre 2, tem um nome chamado filtro passa-baixas, que ele deixa passar as baixas frequências e elimina as altas frequências. Então você joga fora essa parte alta do espectro, né? De modo que quando você fizer a amostragem, você vai ter os espectros justapostos aqui, mas você não tem sobreposição entre as réplicas espectrais. Tá? De modo que você consiga, ao fazer a filtragem seletiva no processo de reconstrução, reconstruir o sinal aqui sem qualquer distorção. É claro que quando você faz a filtragem passa-baixas anti-aliasing, você perde aqui o conteúdo espectral de altas frequências. Mas é o preço que você tem para pelo menos não distorcer o sinal em altas frequências, tá? Em outra parte do espectro. Então o filtro anti-aliasing em qualquer bom sistema de amostragem de sinais já é incorporado ao sistema de amostragem. Tá? Antes de você aplicar a amostragem, você faz a filtragem anti-aliasing. Tá? Só para dar um exemplo em áudio, né? Se a gente tiver um sinal rico em frequências, tá? Sinal de áudio aqui, por que ele é amostrado, né, na taxa, por exemplo, do CD, né, do Compact Disc? Né? Por que a amostragem é em 44.100 Hz? Porque se eu amostro nessa frequência, eu consigo representar a frequência até metade desse valor, até 22,050 Hz, né? 22,050 kHz, né? 1000 Hz. Né? Então, por que 22? Porque o sistema auditivo humano tem um limite superior nessa ordem, tá? Dependendo da sua idade. Né? O jovem, em torno de 18 anos, ouve lá até aproximadamente 20 kHz na média. Tá? A gente vai envelhecendo, a gente perde a capacidade de ouvir altas frequências, começa a perder sensibilidade na região de altas frequências. Então, a gente consegue representar sinais com conteúdo espectral até 22,05 kHz. Tá? E sinais de áudio, em geral, têm conteúdo espectral até essas frequências altas, tá? Dependendo do instrumento que está sendo tocado. Né? Então, por exemplo, a gente tem um sinal aqui de música. Tá? Não está distorcido, né? A menos da distorção natural da caixa de som, porque a gente tem banda suficiente para representar o que aconteceu no sinal. Tá?
Por exemplo, sinais que são percussivos, né? Se você bater um gongo ou uma bateria, um prato de bateria, que tem conteúdo espectral de altas frequências. Agora, se eu amostrar esse sinal com uma taxa de amostragem insuficiente para representar todo o conteúdo frequencial, por exemplo, muito baixa aqui, 4.400 Hz, né? Eu vou representar no máximo até 2.000 Hz, que é mais ou menos na faixa de voz bastante grave. Tá? Para você ter uma ideia, essa taxa aproximadamente dá para você representar telefonia de linha fixa, mais ou menos, cujo conteúdo vai até 3 kHz. Não daria nem para representar isso, porque ele teria que amostrar 6 kHz. Tá? É menos até do que a telefonia fixa. Tá? Então, se eu não fizer o filtro anti-eles antes de amostrar o sinal, eu vou projetar aquelas frequências altas todas no espectro que está contido entre 0 e 2.000 e poucos kHz. Né? Então, o sinal fica distorcido. Parte do assovio que a gente está ouvindo fora do tom da música são frequências que eram altas que foram refletidas para baixas frequências em regiões esquisitas. Tá? 100 anos atrás era mais ou menos essas gravações que a gente tinha. Né? Não. Foram melhores do que essa. Mas quando a gente às vezes ouve uma gravação antiga, isso é parecido com essa, né? Que não foi bem trabalhada. Ela é grave, você não ouve as altas frequências, mas não tem esse tipo de distorção. É um tipo de distorção diferente do que havia no passado. Só que as gravações antigas não tinham conteúdo de alta frequência, isso é verdade. Mas elas não pegavam as altas frequências e rebatiam para a região em baixas frequências. Esse tipo de distorção em eles não havia nas gravações antigas, apesar de elas serem, nas gravações antigas, a gente está falando muito antigo, 100 anos atrás, como você falou, elas não tinham conteúdo de alta frequência. Tá? Agora, se eu fizer a pré-filtragem aqui, né, anti-eles, a 2 kHz, né, eu continuo com um sinal grave, sem altas frequências, mas eu não tenho uma distorção do sinal por efeito de Aliasing, tá? A gente vai tocar, aqui fica difícil porque tem um ruído do ventilador aqui, o ventilador lá do computador, do retroprojetor, que mascara um pouco. Isso é bom ouvir com headphones, tá? Mas vamos ver um outro exemplo, que a gente tem um sinal de voz, tá? Então tem conteúdo representativo com a energia representativa até 8 kHz, tá? E eu coloquei uma componente com frequência modulada em 17,5 kHz, tá? Eu não ouço mais essa frequência, talvez alguns de vocês ainda ouçam, tá? Eu só ouço até 13 kHz. A sensibilidade do sistema auditivo humano para essa faixa de frequência é muito baixa. Tá? A gente quase não consegue ouvir. Se eu amostrar o sinal com 48 kHz, que é tipicamente a taxa do DVD, né? Vídeos hoje em dia têm amostragem a essa, de áudio, né? A essa taxa de frequência, eu consigo representar até 24 kHz, ou seja, metade da frequência de amostragem. Essa frequência aqui é representável, está dentro da faixa representável. Tá? Então, se a gente olhar o espectro, ou o espectrograma do sinal, tá? A gente vai ver como computa isso logo. Né? Aqui eu estou vendo o tempo, tá? No eixo horizontal e frequência no eixo vertical, de 0 até o 24 kHz. Tá? Aqui tem o sinal de voz, tá? Que está concentrado aqui em baixas frequências, você vê que tem até mais ou menos aqui uns 8 kHz. Tá? E eu somei a esse sinal uma componente FM, né? Forte, né? Você vê que quanto mais vermelho aqui, mais intensa, numa região que a gente praticamente não ouve. Então, para efeito de audição, isso não tem, digamos, dano nenhum, tá? Quer dizer, para percepção do sinal de voz, eu vou ter o sinal de voz proeminente, aquela componente está lá, apesar de ser forte, a gente não ouve, né? Então, não tem problema nenhum, do ponto de vista perceptivo, tá? Então, se a gente tocar esse sinal, a pequena nave medirá o campo magnético. Alguém ouviu as altas frequências? Não, porque tem mascaramento das outras fontes de ruído, né? Aí eu não estou ciente, por exemplo, eu não tenho conhecimento prévio que existe aquela componente lá em altas frequências. Acho que é só voz, tá?
Então, a representação do conteúdo frequencial até 8 kHz pode ser feita, né? Esse conteúdo pode ser amostrado com 16 kHz, o dobro, né, da máxima frequência. Eu resolvo amostrar esse sinal ingenuamente com 16 kHz, sem saber que tem um componente lá acima. Só vou representar até 8, representa a voz bem, mas aquela componente 17,5 vai ser refletida para dentro do espectro entre 0 e 8. Tá? E acaba acontecendo numa região altamente sensível do sistema auditivo humano, que é em torno aqui de 1,5 kHz. Tá? Então, se a gente olhar o espectrograma novamente, aquela componente que estava lá em cima em 17, ela vem parar aqui em 1,5. Tá? Em cima da faixa de voz. E não só isso, ela é proeminente, a gente vai ouvir essa componente de forma muito forte. Né? A pequena nave medirá o campo magnético. Tá? Então, é um efeito drástico de você não respeitar o critério de Nyquist e deixar componentes em altas frequências serem rebatidas para dentro. Tá, ok? Então, em alguns casos, quando você tem não só uma componente, mas um conjunto delas, você pode ter um efeito misturado, né? Que não fica tão evidente. Aqui é um caso construído para ficar bastante evidente que você pode ter problema com aliasing, tá, ok? E essa componente que aparece em 1,5 kHz, né? Ela é efeito da réplica espectral que aparece no lado negativo, tá? Em menos 16 kHz, tá? Ela acaba sendo a réplica centrada em menos 16 kHz, somada com 17,5, aparece em mais 1,5. Tá, ok? E aqui está centrada em 16 kHz, contribui a componente frequencial em menos 1,5, aí você tem mais menos 1,5 que gera um cosseno, tá, ok? Que a gente ouve. Ok? Dúvidas sobre a parte de teorema da amostragem? Uma pergunta Sim. fora do contexto aí. O cão, ele ouve a que frequência? Ele ouve até 40 kHz, ou coisa em torno de 40 kHz. Por isso que tem uns apitos para cão que a gente não ouve, mas o cão ouve. Então, dependendo do animal, ele tem uma sensibilidade diferente em relação à frequência que ele consegue ouvir. Tá, ok? Tem algum animal que ouve mais? Eu não sei te dizer assim de cabeça, mas possivelmente deve ter na natureza animais que tenham sensibilidades em faixas diferentes de frequência. Tá? Morcego, acho que ele tem um sistema diferente de localização via eco, né? Echolocation. Tá? Ele emite um sinal ultrassônico e verifica a reflexão. A gente tem alguma capacidade residual ainda de localização como se fosse morcego. Tem muitas pessoas que têm deficiência visual que usam um clique, né? Eles conseguem, pela reflexão, já que eles não têm o input visual, a entrada visual, eles conseguem, de alguma forma, treinar o cérebro para, de alguma forma, restaurar, né, essa percepção que a gente de alguma forma, não usa essa percepção e acaba colocando em background, né? Você não... Quando você envelhece, aquele aparelho ele ajusta essa para você ouvir novamente as altas frequências. Ele tende a fazer com que você amplifique o sinal que está entrando no ouvido, no sistema auditivo, de modo a compensar perdas auditivas. A gente perde conteúdo em altas frequências, né? Mas isso não impede a gente ouvir a voz, tá? Porque o conteúdo de voz está concentrado até uns 7 kHz, mas a gente perde mesmo conteúdo em altas frequências, então você tem uma percepção, você passa a ter uma dificuldade de verificar de onde vem uma fonte sonora, tem um ruído ali, você não sabe se é ali, se é aqui, você passa a ter dificuldade de navegar auditivamente num ambiente. Tá? E no mais, você passa a ficar mais sensível a entender o que está acontecendo, a inteligibilidade. Quando você tem, por exemplo, uma situação num restaurante, várias pessoas falando, você não consegue mais ouvir com clareza, né, uma conversa. Então tem uma série de efeitos e o aparelho auditivo tenta verificar quais são as regiões que você perdeu a sensibilidade, ele dá um ganho ali. Ele tenta aumentar aquilo de modo, na região de voz, né, de modo a que você consiga entender melhor o que está acontecendo. Tá? Funciona bem para voz, mas por que quem usa aparelho auditivo se sente incomodado com sirene, tocou um telefone e de repente, né, você tem um sinal que não é voz, que não tem aquela componente natural de voz, sinal de voz, é um sinal muito estridente, aquilo vai direto no seu ouvido. Então, balancear, né, o que é voz com uma outra fonte que não é voz é complicado para um sistema artificial. Vamos então passar para o conteúdo de transformada Z. Transformada Z é o análogo da transformada de Laplace para sinais em tempo discreto, tá? Para sequências. Tá?
A gente já viu transformada de Fourier. A transformada Z basicamente é uma generalização da transformada de Fourier, tá? Para sequências. A gente viu em Fourier que a gente projetava um sinal ou uma sequência S de N, sequência de números N aqui nos inteiros, sobre uma exponencial complexa, e elevado a j ômega n, com raio unitário. A transformada Z, a gente vai colocar um R aqui maior que zero. É uma generalização da base que a gente usava antes. Tinha uma magnitude unitária, agora a magnitude pode variar para um valor não negativo, R aqui. Tá? Então, a DTFT que a gente viu antes, que é a transformada de Fourier para sequência, a particularização da transformada Z para R unitário. Tá? A gente vai usar uma notação simplificada e chamar esse número complexo R, magnitude R, e elevado a j ômega, ômega é a fase, como Z. Daí o nome transformada Z. Alguém decidiu essa notação no passado e ficou assim. Tá? Então, por definição, a transformada Z de uma sequência S de N, a gente pode denotar aqui como vai e vem, né? Porque tem a ida e tem a volta. Por Z, gera um S grande de Z, tá? Como a gente viu lá o S grande de ômega, que é definido pela soma, né? De menos infinito até mais infinito em N, de S de N, que multiplica Z elevado a menos N. Mesma ideia de antes. Fourier, né? Aparecia S de N multiplicado por E elevado a menos J ômega, né? Porque a gente fazia o complexo conjugado. O complexo conjugado desse cara aqui, né, vai ter um menos J ômega aqui. A magnitude não muda, né? Então daí o menos Z. Tá? Então é a mesma ideia. Estou projetando o S em cima dessa base aqui. E estou chamando essa base aqui, na hora que eu projeto eu faço a conjugação, de Z. Tá? Essa conta aqui é uma série de Laurent, uma série de potências, tá? Em que os números envolvidos aqui são complexos, porque Z é um número complexo. A série sempre converge? Não. Então, a série converge dentro de uma região de convergência. Tá? E a região de convergência, em geral, nesse caso, é um anel centrado na origem do plano complexo. Tá? Pode ser de um determinado raio para fora, um determinado raio para dentro, mas em geral pode ser uma faixa, um anel no plano complexo. Então, alguns pares de propriedade, de sinais, né, e correspondentes transformadas Z e depois algumas propriedades. Então, se eu tiver um sinal S de N, que é o delta de Dirac, né? Desculpe, delta de Kronecker aqui, né? Centrado em N0, a transformada Z, se a gente aplicar esse cara aqui na fórmula, né? Nessa fórmula anterior, a gente verifica, né? Que se eu tiver um delta aqui nesse somatório, só vai ter uma amostra não nula, é quando N for igual a N0. Tá? Porque o delta de Kronecker é tal que ele vale 1 quando o argumento do delta é 0. Essa é delta de N menos N0, esse cara só vai valer 1, né, quando N for igual a N0, quer dizer, eu jogo todas as parcelas fora aqui, só fico com a N igual a N0, vai sobrar aqui Z elevado a menos N0, né, que é esse cara aqui. E a gente viu, né, que a gente pode, se a gente tiver uma sequência x de N, né, e calcular a transformada Z, vai gerar, né, Fourier não é Z aqui, tá? Vai gerar aqui a correspondente x de Z. Se a gente convoluir x de N com um delta centrado em N0, isso aqui nada mais é do que deslocar x de onde ele estava e centrá-lo em N0. Então isso aqui vai ser x deslocado em N0, N menos N0. Tá? E a transformada Z correspondente, né, vai ser o x de Z original multiplicado por Z elevado a menos N0. Que a gente viu antes no caso de Fourier, né? Se você tem uma convolução no tempo, na frequência, ou no caso da transformada Z, é uma multiplicação, que é a propriedade aqui de convolução. Você tem sequência 1 convoluída com sequência 2, essa sequência 1 tem uma transformada Z S1 de Z, essa sequência 2 tem uma transformada Z S2 de Z. Se eu aplicar a transformada Z da convolução, eu obtenho o produto das transformadas Z de cada uma das sequências. Tá? Então, toda vez que aparecer um Z elevado a menos um determinado valor, a gente sabe que a gente deslocou no tempo essa sequência por N0. Para N positivo aqui, tá? Maior ou igual a zero. Se eu tenho uma sequência exponencial, S de N é uma base A elevada a N, se a gente plugar esse cara aqui na fórmula, a gente vai acabar caindo
numa PG, tá? Progressão geométrica, e consegue encontrar, dada essa região de convergência, o módulo de Z maior do que o módulo de A, a gente consegue encontrar uma expressão fechada para S de Z. Tá? Essa expressão é condicionada a essa região de convergência. Tá? Você tem uma progressão geométrica, né? Se o termo da progressão em módulo for menor do que a unidade, aí a progressão converge. Caso contrário, ela diverge. Né? Então a convergência ocorre com essa região de convergência satisfeita, né? E aí a expressão é essa aqui, daquela série. Se eu tiver só essa expressão algébrica, eu não consigo saber se essa expressão corresponde a essa série aqui, essa sequência aqui, tá? Por exemplo, eu não vou fazer as contas aqui, mas se eu tiver um S chapéu de N aqui igual a menos A elevado a N, tá? Agora N não é maior ou igual a zero, N é menor ou igual a menos 1, tá? E eu aplicar a transformada Z, eu vou encontrar a mesma expressão, né? S de Z vai ser 1 dividido por 1 menos A, Z menos 1, tá? Que é exatamente igual a transformada Z de uma outra sequência, que é diferente dessa aqui, tá? Inclusive a região do domínio aqui é diferente, uma para N maior ou igual a 0, outra N menor ou igual a 1, tá? Então eu preciso associar uma expressão da transformada Z a uma região de convergência, a região de convergência, né? Eu chamei de RDC, né? Dessa transformada Z, dessa expressão aqui, vai ser módulo de Z menor do que módulo de A. É só plugar esse cara aqui, essa conta aqui naquele somatório, escrever como uma série, uma progressão geométrica e verificar qual é a região de convergência, tá? Propriedades de linearidade também valem, como a gente viu no caso de Fourier, né? Se você tem uma combinação linear de sequências, o resultado vai ser uma combinação linear das respectivas transformadas Z. Tá? Convolução no tempo que a gente viu, também no caso de Fourier, convolução no tempo, multiplicação do domínio transformado. Modulação, que a gente viu também no caso de Fourier, se a gente multiplicar uma sequência no tempo por uma Z0 elevada a N, a gente vai ter um escalamento aqui no domínio Z. Vai ser o S de Z dividido por Z0. Cada propriedade dessas aqui tem uma região de convergência associada. Às vezes a região de convergência muda. Nesse caso aqui ela pode mudar. Tá? Em geral, a gente consegue escrever para qualquer sequência S de N, se existir a transformada, nem sempre existe, porque nem sempre existe uma região de convergência, a gente pode escrever como uma razão entre dois polinômios em Z. Tá? Um B de Z sobre A de Z aqui. Depois a gente vai ver porque a gente está usando o B de Z sobre A de Z associado aos modelos de sistemas lineares. Tá? Mas em geral pode ser escrito, como a gente viu aqui no caso dessa sequência, né? O numerador aqui é B de Z igual a 1 e o denominador é um polinômio de primeira ordem. Né? Eu posso escrever isso aqui, né? Posso multiplicar por Z dos dois lados aqui sem qualquer problema, né? Isso aqui passa a ser Z dividido por Z menos A. Então tem dois polinômios em Z de primeira ordem. Tá? Numerador é um polinômio igual a Z, Z menos 0, Z menos A. Isso aqui tem raiz igual a A, esse aqui tem raiz igual a 0. Tá? A gente vai ver a importância dessas raízes mais à frente, do numerador e do denominador. Bem, onde que eu encontro informações sobre transformada Z sem ser essa superficialidade que a gente viu aqui, sem ser de modo superficial como a gente viu aqui? No curso de processamento de sinais que está disponível no site do Laboratório de Sinais no YouTube. Tá? Tem material e tem também as videoaulas. Tá? A gente passa por transformada Z em detalhes, região de convergência, propriedades, etc. Então esse material existe. Porque eu dei uma olhada na página, são vários cursos lá. Qual processamento? Esse é a GA 038, tá? Se procurar lá, processamento digital de sinais, tá? Então tem os slides todos em PDF, e não só isso, tem as videoaulas também do curso inteiro lá no canal do YouTube do LPS, tá? A gente vê também essa parte de sistemas autorregressivo e média móvel também com detalhes lá nas videoaulas, tá? Mas se a gente pensar em um sistema com uma entrada
x de n na saída y de n, sistema linear, tá, invariante no tempo. Tá? Isso pode ser um sistema não linear, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Linearidade é fundamental. O sistema chamado média móvel, moving average no inglês, né, é tal que a saída do sistema é uma combinação linear das entradas atual e anteriores, até no máximo, deslocadas aqui por m grande, pesadas por bm. Tá? Essa é a interpretação. O que o sistema está fazendo é isso. Ele pega um conjunto de amostras anteriores, né, faz uma média ponderada por bm, né, e entrega uma saída. É uma conta fácil, né? Somatório. Se a gente olhar isso aqui, a gente verifica de cara, né, que tem maior cara de convolução. Né? Se eu pensar aqui, se eu escrever y de n como sendo somatório de mzinho, né? mzinho igual a 0 até m grande. Se eu escrever, ao invés de b subíndice n, se eu escrever bm, né, x de n menos m, isso é a convolução de duas sequências, né? Como a gente viu lá na aula anterior, na primeira aula. Estou convoluindo aqui. Isso aqui nada mais é do que a convolução de duas sequências. A sequência b, né, convoluído com a sequência x em n. Né? Como eu tinha dito antes, né, o que o sistema faz quando você coloca uma entrada no sistema, ele entrega uma saída no sistema linear, é a convolução da entrada, né, com a resposta impulsiva do sistema. O que é a resposta impulsiva do sistema? Como a gente viu, a gente vai colocar aqui no lugar do x o delta. Quando a gente coloca o delta aqui, a gente verifica que a resposta impulsiva h, né, chama y de h, só vai ter m mais 1 amostras. Né? E quando o delta for maior, quando n aqui for maior do que m grande, o delta vai ser sempre 0. Então, se a gente aplicar as propriedades da transformada z, y de n vai ter essa sequência, se tiver, né? Vamos supor que todas elas têm transformada z. Vai ter uma transformada z y de z. Tá? Somatório, um operador linear, então a transformada z atende linearidade, somatório é preservado aqui. B de m não depende de n, aparece aqui como peso, são simplesmente escalares. Tá? X de n menos mzinho, né? É a versão da transformada z de x deslocada por mzinho amostra, que nada mais é do que z elevado a menos m, que multiplica z de x. X de z, desculpe. Tá? É como a gente viu aqui. Né? Se eu tenho x de n associado a x de z, x de n menos n0 vai ter como transformada z elevado a menos n0, que multiplica a transformada z de x. Tá? Então a gente passa a ter uma representação dessa equação de diferenças, tá? Na transformada z. Note, né, que a convolução, né, que é representada por esse somatório, passa a ser representado aqui por uma multiplicação. Tá? Então a gente pode escrever, eu já tinha falado isso antes, né? A resposta impulsiva a gente falou na aula anterior, né? Aqui tem um detalhe importante, que o sistema tem que estar relaxado. Tá? Não posso ter nenhuma condição inicial guardada no sistema. Tá? Se eu tiver memória no sistema, eu tenho que estar com as memórias todas nulas. Se eu tiver um sistema físico, não pode ter energia guardada no sistema. Caso contrário, o sistema pode responder a uma energia interna guardada nele. Então eu tenho um sistema absolutamente relaxado, aplico na entrada do sistema o delta, no caso do sistema discreto, o delta de Kronecker, e o sistema responde. A saída y eu chamo de h. Uma vez obtido o h, a sequência h, a saída y pode ser computada para qualquer outra sequência, convoluindo o h com a entrada x. Tá? No caso do modelo média móvel, o h, como a gente viu, né, é só substituir o x por delta. A resposta é esse h aqui. A gente vê que esse h tem amostras desde 0 até m grande. Fora disso, as amostras são nulas. Tá? Então, um h de duração finita. Note que se eu avaliar, por exemplo, h de m mais 1, eu vou ter delta de m mais 1 menos, no máximo, que m, né? E a partir de n maior do que m mais 1, isso tudo vale 0. Tá? Então, essa resposta, a gente plotar, né, o h em relação a n, a gente obtém só m mais 1 amostras. Então, o h de n aqui. Tá? Então, em 0 vai ter uma amostra de valor B0,
Em 1 vai ter uma amostra de valor B1, em 2 vai ter uma amostra de valor B2, até o M. Aí vai ter uma amostra aqui de valor B subíndice M. Tá ok? A partir daí, as amostras valem 0. Tá? E para trás também. Todo mundo 0. Resposta impulsiva H de N. Existe um outro conceito chamado função de transferência de um sistema, que nada mais é do que a transformada Z do H de N. Tá? A gente pode também pensar a função de transferência como a razão entre as transformadas Z da saída Y e da entrada X. E no caso do modelo MA, né, do modelo média móvel, o H de Z vai ser a transformada Z desse cara aqui, né, como a gente viu antes, vai ser o somatório de 0 até M grande, né, de BM, que não depende de Nzinho, delta de N menos M, que vai ser o Z elevado a menos M. Tá? E a gente batiza esse cara aqui de B de Z justamente por causa desses pesos BM. Só para lembrar que isso é um polinômio em Z com coeficientes BM. Daí, associar isso mnemonicamente a um B grande de Z. Tá? Se a gente quiser escrever um diagrama de blocos associado a esse sistema, né, a gente pode olhar a equação aqui associada à transformada Z, que é a relação entrada e saída, né? A gente verifica que a saída é resultado de uma soma. Então a gente escreve aqui a saída à direita, convenção ocidental nossa, que é resultado de uma soma. A gente desenha aqui um símbolo que se remete a um somador. Tá? Tudo que for setinha entrando aqui no somador vai ser somado. Cada ramo desse aqui vai ser somado. Eu estou somando o quê? Eu estou somando um produto aqui, né, de Bzinhos de M multiplicados por versões de X atrasadas aqui, né, de Z elevado a menos M. Tá? Então eu crio aqui, isso aqui pode ser visto como um produto interno, né, entre Bm e Z elevado a menos M, e eu estou multiplicando todo mundo por X de Z aqui. Note que o X de Z não depende de M. Então eu faço um buffer aqui e guardo os M mais 1 valores de Bzinho, tá? E o Z elevado a menos M eu coloco aqui, uma coluna de atrasadores. Então, se eu tenho um valor aqui, esse valor aqui vai ser Z menos 1 multiplicado pelo valor que está ali, transformada Z, tá? Note que no domínio transformado eu faço multiplicações, no domínio do tempo estou fazendo convoluções, tá? Então, se eu tenho x de z aqui nesse ponto, tá? Esse ponto aqui é x de z, esse ponto aqui vai ser z elevado a menos 1 que multiplica x de z. Então, esse ponto é z elevado a menos 1 que multiplica x de z. Se eu passo por x de z, aqui é z elevado a menos 2 que multiplica x de z. E assim por diante, até esse ponto aqui que vai ser z elevado a menos m grande multiplicado por x de z. Tá? Então, tem esse produto aqui, produto interno com b. Né? Pode ser representado dessa forma. Então, vai ser para mzinho igual a 0, x de z, sem qualquer atraso, multiplicado por b0, ramo do somador. Aqui vai ter z elevado a menos 1x multiplicado por b1, ramo do somador. Faço isso, somo todo mundo, produzo o x. Tá? Então, só para ficar claro, né, em termos de diagrama de blocos, porque a gente vai usar a representação por diagrama de blocos mais à frente, quando for ver métodos paramétricos. Tá? Se a gente tem um sinal x de n aqui, tá? E tem um sistema aqui que tem uma resposta qualquer h e saída y, tá? O y é a convolução no tempo, tá? De h com x. Ou de x com h, tanto faz. Tá? Se eu escrever essa mesma coisa em termos de transformada z, esse x vira um x de z, tá? Esse cara do sistema, o h de n, a resposta impulsiva, vira a função de transferência, e a saída aqui vira o y de z. Aqui eu posso escrever uma multiplicação. Tá? Y de z vai ser o x de z vezes o h de z, ou também, né, o h de z versus o x de z. Tanto faz. Ok? Então, essa representação no domínio transformado é mais fácil porque a gente pode
substituir convolução por multiplicação. Mas é sempre importante lembrar, né? Se eu estou no domínio transformado e há uma multiplicação, no domínio do tempo é uma convolução. Né? E se eu tenho, por exemplo, um sinal x aqui e represento esse triângulo aqui para um ganho g, por exemplo, a saída aqui é x que multiplica g. Tá? É simplesmente um escalamento linear. Tá? Então, se eu tenho um somador aqui, né? Tudo que entra no somador, você tem uma quantidade A, uma quantidade B. O que sai aqui é A mais B. Tá? Às vezes a gente tem uma representação compacta por simbologia de diagrama de fluxo. Tá? Eu faço X, coloco só uma setinha aqui e digo que isso aqui é um G. Tá? Então esse cara que passa a ser XG. Tá? Se eu tiver, ao invés de um ganho, eu tiver um operador, né, um X, eu tenho um operador T aqui, tá? Que é aplicado a X. Tá? Aí aqui passa a ser T de X, tá ok? Então tem representações, mesma coisa para o somador. Eu posso representar isso aqui como um ponto, tá? Tudo que converge para esse ponto aqui, eu entendo isso como um somador. Tá? Se eu tiver um ponto e tiver uma derivação aqui, tá? Tem um A aqui, faço uma derivação, entra A e saem dois outros ramos aqui. Aqui é A e aqui é A. Uma distribuição, tá? Então são representações equivalentes aí que você vê na literatura. O modelo, digamos, dual do modelo média-móvel é o chamado modelo autorregressivo. Né? Tem um auto aqui que indica para a gente que você tem algum tipo de recursão envolvida no modelo. Como é que é a equação de diferença associada a esse modelo de ordem n grande? Né? A saída do sistema vai depender da própria saída em instantes anteriores. Daí a recursão. Eu computo a saída, para computar a próxima saída, eu preciso de saídas que já foram computadas. Então tem um sistema de realimentação. Eu preciso pegar uma saída computada, retornar para dentro do sistema e fazer a conta com uma saída anterior. Tá? Então a saída no instante presente n é dada por uma combinação linear pesado por menos AK de saídas anteriores. Né? K aqui começa em 1, tá? Então é y de n-1 até y de n-n grande, pesados aqui por esses AKs. Tá? Eu somo a entrada aqui só para ter uma entrada. Tipicamente, né, num sistema puramente autorregressivo, né, eu não tenho entrada, a entrada é nula. Mas como eu quero ter acesso à entrada, eu quero, por exemplo, computar a resposta impulsiva desse sistema, colocar o delta na entrada e verificar o que acontece na saída, eu vou representar a entrada aqui. Tá? Então, sim. Ali não seria A sobre 2? Seria entrar e sair? Ou não? Não, aqui é A mesmo. Você distribui mesmo aquela informação para dois ramos diferentes. Tá? Não tem nenhum escalamento, não. Aqui, a gente vê aqui, por exemplo, no diagrama de blocos. Tá? Esse ponto aqui é o x. Quando eu puxo uma derivação aqui, o que entra nesse atrasador aqui é o x também. Então, o sistema autorregressivo funciona dessa forma. A saída é uma combinação linear, né, das saídas anteriores, no máximo até o n grande aqui. Tá? Se a gente aplicar a transformada z a essa equação, a gente vai obter y de z, associado à sequência y de n, somatório continua igual, porque é linearidade, AK não depende de z, são só pesos, y de n menos k é y atrasado k vezes. Né? Então a transformada z é a transformada z de y de z, multiplicado por z elevado a menos k. Mais o x de z que eu estou colocando aqui por completude. Tá? O que eu vou fazer? Passar esse somatório para o lado esquerdo, né? Trocar o sinal de A para mais aqui, então vai ser uma vez y de z, tá? Mais esse cara aqui. Eu vou chamar esse polinômio aqui de A de z, que é um polinômio em z com parâmetros aqui AKs. Tá? Isso vai ser igual a x de z. Daí a gente pode escrever que y de z nada mais é do que 1 sobre A de z que multiplica x de z. Então a resposta, a função de transferência do sistema, que é a razão entrada e saída, né, vai ser 1 sobre A de z, que é 1 sobre esse polinômio aqui, tá? Que é esse A de z. Aqui eu estou fazendo, né, o A0, né, aqui que multiplica y, igual a 1. Tá? É uma vez, né, que seria o A0 aqui, se eu fizesse somatório aqui de 0 até n. Tá? E eu posso escrever o diagrama de blocos associado a essa equação, né,
o x de z igual a zero. O y de z, eu escrevo aqui, é resultado de uma soma de quem com quem. Né? Eu tenho 1 sobre a zero aqui, porque se eu tiver um valor a zero multiplicando y aqui, eu vou ter que, vai ter um a zero aqui, eu vou ter que dividir todo mundo por a zero do lado de cá. Tá? Então é 1 sobre a zero, em geral, tá? Que multiplica o y é a saída de quem? De um somatório, está aqui o somador, somatório de quem? De pesos acais multiplicados por versões atrasadas de y de z. Então aqui eu tenho y de z, aqui eu vou ter y de z que é multiplicado por z elevado a menos 1, aqui z menos 2, z elevado a menos 2 multiplicado por y de z, assim por diante, né? Multiplicados pelos acais, somo todo mundo. Tá? Então eu posso pensar num produto interno, né, dessas duas quantidades, as versões atrasadas de y de z e acais. Tá? No caso de um modelo ARMA, que é autorregressivo média móvel, de ordem que é a máxima entre o n e m, né? M maiúsculo e m maiúsculo, né? É a equação completa. Né? O y de n vai ser uma combinação linear das saídas anteriores mais uma combinação linear das entradas anteriores. Tá? A ordem do sistema, o n grande ou m grande, vai depender do número máximo de atrasos que você tem que impor aqui a entrada ou a saída. Tá? O número de atrasadores que você tem que ter no sistema. Tá? Se a gente aplicar a transformada z, a mesma coisa de antes. Né? Y de z vai ser dado por essa expressão, passando a transformada z desse lado aqui para o lado de cá e colocando o y de z em evidência, como a gente viu antes, né? Mais o lado de cá. Né? Que a gente viu antes no caso do modelo média móvel. Tá? Então a gente pode escrever a função de transferência do sistema, h de z, como a razão entre esse polinômio em z com parâmetros bm e esse outro polinômio em z com parâmetros ak, né? Que a gente redenota aqui como b de z dividido por a de z. Tá? Nota o seguinte, eu não falei, mas quando você tem um sistema recursivo como esse aqui, tá? Você pode, por exemplo, fazer x igual a zero, colocar n condições iniciais. Note que para eu fazer a conta para y num determinado n, eu preciso de y anterior até n grande amostras anteriores. Então eu preciso de n condições iniciais para fazer essa conta. Se eu deixar o sistema rodando, tá, ele pode produzir saída até o mais infinito. Tá? Então a resposta não é finita, de duração finita, como a gente viu no caso do sistema de média móvel. Tá? Que a gente viu que a resposta, né, desse h de n aqui, né, tem duração máxima de m mais 1. Tá? M grande mais 1. No caso de um sistema recursivo, a resposta pode ser de duração infinita. Tá? Assim, o sistema pode responder para sempre se você não parar de rodar o sistema. Tá? Muito bem. Conectando, então, transformada z com o espectro de Fourier que a gente viu antes. O espectro de Fourier, dt-ft, que a gente chamou de S de ômega, nada mais é do que a avaliação da transformada z da sequência sobre a circunferência unitária. Eu faço aqui R igual a 1. Tá? Então, qual a condição para que haja o espectro de Fourier de uma sequência? A transformada z de S tem que ter uma região de convergência que contém a circunferência de raio 1. Tá? Caso contrário, eu não consigo avaliar a transformada onde ela não converge. Tá? Então, naquele anel, né, que define a região de convergência de S de Z, né, tem que estar presente lá a circunferência de raio unitário. Aí eu consigo fazer a avaliação espectral. Tá, okay? Note, por exemplo, né, que no caso de uma função cossenoidal, cosseno de ômega n, né, eu não consigo avaliar a transformada como a gente viu, né, que ela vai para mais infinita. A transformada diverge. Eu represento o espectro por deltas de Dirac. Tá? Então existem truques, digamos assim, de você circunscrever o problema de convergência fazendo uma representação especial do espectro de Fourier através de deltas de Dirac. Então, como a gente viu, para uma sequência qualquer, esquece sistema por enquanto, mas vale também para sistema, porque o sistema pode ser representado pela resposta impulsiva, que é uma sequência. Tá?
Então, para uma sequência qualquer, eu posso escrever a transformada Z da sequência como uma razão entre dois polinômios, tá? B de Z e o A de Z. E a gente vai ver mais tarde, né, que a gente vai tentar representar uma sequência arbitrária como a resposta impulsiva de um sistema. Tá? E daí em fazer a representação paramétrica tentando encontrar, ajustar os parâmetros do sistema, tá? Que aproxime melhor a sequência observada. As raízes do numerador da S de Z são chamados os zeros, né, da transformada. Se esse aqui for um H de Z, for uma função de transferência, são os zeros da função de transferência. E as raízes do A de Z, do denominador, são chamados os polos da função da transferência ou da transformada Z. No caso aqui dessa sequência que eu apaguei, que era o A elevado a N, né, para N menor ou igual a menos 1, né, eu escrevo essa transformada S chapéu de Z, né, isso aqui é Z menos 0, tá? Você tem uma raiz em 0, ou seja, tem um zero de S chapéu em 0 e tem um polo em A, tá? Eu não vou mostrar aqui, mas tem lá no curso de processamento de sinais, né, que a localização dos zeros e dos polos, né, vão afetar, né, o formato do espectro de Fourier, principalmente a magnitude, mas também a fase. Tá? Então tem lá uma forma de você, sabendo onde estão os polos e os zeros em relação à circunferência unitária, você consegue estimar, fazer um gráfico, um esboço aproximado de qual é o espectro. Tá? Então, tipicamente, o que acontece é o seguinte: se você tiver polos próximos à circunferência unitária, você tende a aumentar a magnitude espectral. Se tiver zeros próximos à circunferência unitária, você tende a reduzir a magnitude espectral. Tá? Se tiver o polo em cima da circunferência unitária, literalmente a transformada diverge. Mas é justamente o que acontece com cosseno. Se a gente fizer as contas, a gente verifica que um cosseno de ômega n, por exemplo, tem uma transformada com um polo, com dois polos, por exemplo, em cima da circunferência unitária. Na hora que eu avalio, ela explode em cima do polo. Daí que eu tenho que representar aquela componente frequencial por um delta de Dirac. Tá? Então, eu abro mão da convergência uniforme, né, para poder adotar uma representação especial para o espectro do cosseno, por exemplo. Tá, ok? Dúvidas sobre essa parte? Então, é uma visão bem superficial de transformada Z e espectro, né, porque a gente vai precisar minimamente para continuar o curso. Tá? Mais detalhes estão lá no material de processamento digital de sinais. Então, agora vamos passar para o tópico de tempo-frequência. Tá? A gente vai ver a chamada transformada de Fourier de tempo curto, tá? E a conexão disso com o chamado espectrograma, tá? Que é uma representação que a gente viu, por exemplo, no caso daquele sinal de voz com apito lá em cima, né? Como é que a gente obtém aquele gráfico que é o tempo passando na horizontal e o espectro na vertical, tá? A gente vai ver que para o caso de sinais em tempo discreto, mas pode ser em tempo contínuo também, se você quiser fazer dessa forma, tá? O conceito é o mesmo. A motivação foi a que a gente viu antes. Sinais na natureza são não estacionários, ou seja, o conteúdo espectral muda ao longo do tempo. Eu quero rastrear essa mudança ao longo do tempo. Então, se eu tiver 3 tons sequenciais, né, e computar o espectro de Fourier do sinal inteiro, eu vou observar 3 picos espectrais. Tá? Aconteceu um tom aqui, outro tom aqui, outro tom aqui. Aonde? Não sei. Eu só tenho uma representação que essas 3 frequências ocorreram naquele intervalo de tempo. Eu quero saber onde, né? Então eu tenho que associar uma componente temporal além da componente frequencial. Esse sinal é não estacionário, né? Porque a frequência estava nesse valor aqui num determinado intervalo, depois pulou para esse outro valor, pulou para aquele outro valor. Então você tem uma não estacionariedade envolvida nesse sinal, nesse intervalo grande de tempo. Note que não tem tempo aqui, é só frequência e intensidade. Tá? Então a gente quer rastrear o comportamento espectral ao longo do tempo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai segmentar o sinal, a sequência, né, S de N, em blocos de curta duração de L amostras. Qual é o critério que você escolhe aqui, né, que você adota para escolher L? Alguma informação prévia que você tem sobre a natureza do sinal, de modo que você possa, digamos, ter alguma segurança de que nesse intervalo que você escolheu, o sinal é aproximadamente estacionário. Por exemplo, sinais de voz, a gente pode assumir
que 30 milissegundos, entre 20 e 30 milissegundos, você pode assumir que nada mudou muito durante aquele intervalo de tempo. Então, é da natureza da geração desse sinal. Tá? Pode ser que para o morcego, ou para um passarinho que tem lá uma vocalização muito mais rápida, essa duração seja o suficiente. Você pode ter um outro fenômeno, por exemplo, na natureza, que você está medindo temperatura, algo que varia muito mais lentamente, e você pode assumir, né, períodos maiores para estacionariedade. Depende do problema, depende da aplicação. Tá? Uma vez que você, sabendo do problema, definiu essas L amostras, né, você segmenta o sinal em blocos menores. Eu vou chamar Nzinho aqui como o índice do bloco. Tá? Então, um bloco que vai conter as amostras de dado um N aqui, né? N até ml, tá? Eu aloco aqui para x. Tá? Então, nota que se eu fizer, por exemplo, x de 0, né, eu vou ter S de 0, né? Melhor dizendo, se eu fizer um Mzinho aqui igual a 0, primeiro bloco, né, eu vou ter o S de N, né, até 0L. Né? Então, eu vou ler começando em 0 aqui. Se eu fizer x1 aqui, né, eu vou ter N e vou ler somado aqui, né, eu deslocar todo mundo de 1L. Tá? Então, eu vou estar lendo todo mundo mais lá para frente. Tá, ok? Talvez tivesse que ser menos L aqui. Tá? Menos N, no lugar de mais aqui, para eu poder deslocar para a direita. Tá? Mas eu consigo separar o sinal, né, em blocos aqui, no caso, justapostos. Tá? Eu mudo M, eu mudo a localização. Tá? No M igual a 0, eu leio aqui L amostras. Tá? Para M igual a 1, né, eu vou ler as próximas L amostras sem qualquer sobreposição entre as amostras. Tá? Okay? Para simplicidade na nossa análise aqui. Depois a gente vai ver que a gente pode fazer sobreposição entre as amostras sem problemas. Tá? Então, eu segmento o sinal em blocos de curta duração. Né? Cada bloco com L amostras. Vou calcular os espectros de Fourier para cada bloco. Tá? Aí eu vou denotar isso por x grande. O espectro discreto, tá? Pela DFT. K é o índice da frequência e M é o índice do bloco. Tá? Note que esse número x grande aqui é um número complexo, em módulo e fase. Tá? O nosso índice temporal agora vai ser o tempo. Note que o tempo, o M, né, vai estar associado, né, ao índice do bloco, né, mas a representação nesse intervalo de tempo, ela passa a ser associada ao centro do bloco. E para cada espectro, x grande, né, eu vou organizar numa matriz, né, botar numa coluna de uma matriz um módulo. Eu vou jogar fora a fase, só vou olhar a magnitude espectral. Eu vou organizar numa matriz, quer dizer, as colunas, os índices das colunas vão ser os M's aqui, tá? Coloco o espectro na vertical, o módulo, tá? E o M, que é o índice do bloco, vai ser o indexador temporal. E visualizo isso como uma imagem. E a magnitude, né, eu faço um mapeamento em escala de cor, de modo que a cor diferente implica uma magnitude diferente. Ok? Então, graficamente, né, ou esquematicamente, eu tenho um sinal com uma duração longa aqui, segmento em blocos de L amostras, justapostos, primeiro bloco, segundo bloco, assim por diante. Tá? Para cada bloco, eu calculo a DFT de tamanho N grande. Note que o L aqui tem que ser menor do que o N, tá? Senão eu estou jogando amostras fora. Tem o espectro, que tem magnitude e fase, que eu estou plotando só a magnitude. Tá? Note que a DTFT é o contínuo aqui, é a curvinha em vermelho, e a DFT é a amostragem da DTFT, que são as amostras em azul. Tá? Então, eu organizo, né, esses vetores, né, de N amostras com as magnitudes espectrais dos blocos, né, na vertical, e o tempo passa aqui na horizontal. O índice do bloco vai ser o índice temporal. Tá? E a gente associa aqui ao meio do bloco, né, para ficar compatível com o fato de a gente estar fazendo a análise centrada, né, no meio do bloco. Então, a montagem do espectrograma é simples. Tá? O que a gente tem que saber é o seguinte, eu tive que janelar o sinal. Né? Qual é o efeito do janelamento? Tá? Qual é o efeito de eu segmentar um sinal em blocos curtos? Isso é importante. Tá? Então, eu posso considerar o bloco 0, tá? x0 de n, como o sinal original S de n multiplicado por uma janela retangular. Tá?
Essa janela retangular é tal que ela vale 1 entre 0 e L, né? Entre L menos 1 aqui, né? Menor que L, e 0 caso contrário. Então é uma janela que só lê, né? Só observa o que acontece entre 0 e L menos 1. Tá? Então meu x0 é representado dessa forma, multiplicação do S de n por uma janela. Se a gente lembrar das propriedades espectrais, multiplicação no tempo implica convolução na frequência. Então o espectro de x, K, né, amostrado, 0 aqui é o índice do bloco, vai ser a convolução do espectro de S com o espectro da janela. O que vai acontecer? O espectro de S, que é a informação subjacente, vai ser alterado aqui pelo espectro da janela. Ele vai ser modificado pelo espectro da janela. Então tem uma distorção envolvida nessa conta, tá? E o espectro da janela vai criar um espalhamento espectral, né, no sinal S aqui. Eu estou convoluindo o S de K com o W de K, que é o espectro do W de N. Tá? Então vamos ver graficamente como é que isso funciona. Né? Primeiro, qual é o espectro, né, de uma janela retangular de L amostras, né? E como é que esse espectro muda conforme a duração da janela. Então, se eu tenho uma janela aqui, por exemplo, de 10 amostras, de 0 a 9, né? Valendo 1 aqui nesse intervalo entre 0 e 9, e 0 fora do intervalo. Tá? O espectro tem essa cara, né? A magnitude do espectro. Tá? O primeiro 0 aqui aparece em 2π dividido por 10, tá? Que é o número de amostras da janela. Então você tem um lóbulo principal alto aqui, centrado em 0, e lóbulos laterais que vão decaindo aqui ao longo da frequência. Tá? A janela é real, de números reais, então o espectro em magnitude é simétrico em relação à frequência nula. Tá? Então aqui é frequência no eixo horizontal e magnitude, né, intensidade no eixo vertical. Tá? Se eu aumentar o tamanho da janela, ao invés de 10 amostras, tiver um número maior aqui, 20, né? O que acontece é o seguinte, esse primeiro 0 aqui vem parar em 2π radiano sobre 19, né? Que a janela tem 20 amostras, ou 19 amostras no caso aqui. Então, ao eu aumentar o tamanho da janela, eu reduzo, né, a largura do lóbulo espectral principal, centrado em 0 aqui. Tá? Fica mais fino aqui. Tá? Então, isso é uma propriedade importante da dualidade tempo-frequência. Sinais longos no tempo implicam espectro curto na frequência e vice-versa. Outra informação importante é a altura desses lóbulos laterais aqui. Tá? Você vê que só pelo espectro da janela, né, eu posso pensar que eu tenho um pico espectral centrado em 0 aqui, que a janela, isso é compatível com a natureza da janela, porque é uma janela que é um sinal constante, né? Então a variação é praticamente nula, né? Exceto aqui pela transição dessa constante aqui para uma outra constante, tem uma transição de 1 para 0 aqui, essa transição tem que aparecer no espectro. Tá? Então tem componentes de altas frequências aqui. Tá? Então você tem tanto a componente em baixas frequências, que é o valor constante, representado aqui por esse lóbulo principal, e os outros componentes aqui. Você vê que esses lóbulos laterais altos refletem o fato de você ter uma transição rápida, do 1 aqui para o 0. Tá? A janela retangular. Né? A gente vai ver que a capacidade de resolver frequências no domínio espectral vai depender da largura do lóbulo principal e da altura dos lóbulos secundários. Tá? Então, se a gente tiver, por exemplo, exemplos aqui, uma cossenóide, um cosseno janelado, né? Se eu tiver um sinal cossenoidal aqui, dado por cosseno de π sobre 2 que multiplica n, tá? Multiplicado por uma janela retangular, o que vai acontecer? A frequência aqui qual é? Π sobre 2, tá? Então, no domínio espectral, aqui é a frequência, se não tiver janelamento nenhum, se fosse um cosseno periódico, existe, não começa nem termina, eu teria um espectro que seria composto por 2 deltas de Dirac. Um centrado em menos π sobre 2 e outro em mais π sobre 2. Aqui eu normalizei por π, tá? A faixa frequencial.
Se eu janelar esse sinal com uma janela retangular de 19 amostras, 20 amostras, de 0 até 19, o que vai acontecer? Eu vou convoluir o espectro da janela, que tem esse formato, com os deltas. Convoluir com delta é centrar o espectro no centro do delta, onde ele está localizado. Então eu vou ter, né, a soma do espectro da janela centrado em π sobre 2 aqui, com o espectro centrado em menos π sobre 2. Tá? Então não tem mais uma representação por delta de Dirac, né, do sinal periódico, mas eu tenho uma representação que eu engordo aqui, né, essa representação do delta de Dirac. Essa representação agora é contínua, tá? Não é um objeto esquisito aqui como o delta de Dirac. Ok? Então esse é o efeito do janelamento no sinal. Agora, suponha que a gente tenha, né, quando a gente está falando de resolução espectral, esse nome resolução tem a ver com a capacidade de você resolver componentes distintos, tá? Você dizer que uma é diferente da outra. Você tem duas componentes, você consegue de fato entender que há duas ou mais componentes e saber resolver cada uma delas, né? Então, o efeito de janelamento começa a ocorrer aqui. Suponha que você tenha duas cossenoides janeladas, tá? Agora eu tenho um cosseno de π sobre 2, frequência π sobre 2, e tem uma frequência muito próxima, π sobre 2 mais 0,22. Eu somei uma outra frequência bem próxima a ela. Tá? Então eu passo a ter um sinal que tem um comportamento que só olhando aqui no tempo nem parece um comportamento senoidal. Pelo menos nessa faixa que a gente está vendo aqui. Tá? Você não consegue identificar claramente se você tem duas senoides de frequências muito próximas só olhando a forma de onda. Tá? Suponha que eu faça o janelamento aqui com a janela de 20 amostras, né? Janela retangular de 20 amostras. Eu consigo, nesse caso aqui, observar, né, dois picos espectrais associados, uma frequência π sobre 2 e outra frequência π sobre 2 mais 0,22. Tá? Agora, suponha que eu aproxime mais ainda essas frequências, tá? Que vai ser o outro exemplo aqui. Agora, ao invés de somar 0,22, eu estou somando 0,12. Eu tenho duas frequências mais próximas entre si. Mesma janela. Nesse caso aqui, eu não consigo resolver os dois picos espectrais. Como as janelas estão muito próximas entre si, né? Desculpa, os picos espectrais estão muito próximos entre si. E os lóbulos principais da representação espectral da janela são muito largos, né? O que acontece é que eu acabo fundindo, né? Eu vou fazer fazer um zoom aqui, tá? Eu tenho um pico espectral aqui, né? E um outro pico espectral aqui, ok? Próximos entre si, né? Essa janela aqui tem um lóbulo bem largo aqui, tá? E a outra também tem um outro lóbulo bem largo aqui. Fiz a convolução com esses deltas, eu peguei aquele formato da janela, centrei em relação a esse delta, somei com o mesmo espectro centrado no outro delta. Tá? O efeito combinado, né, ao somar essas duas janelas em vermelho, né, é tal que eu não consigo ver mais, né, dois picos, eu acabo vendo só um máximo local. Tá? Essa é a ideia. Nesse caso aqui, eu tenho um sinal que tem duas frequências, mas eu não consigo, na representação espectral, resolver essas duas frequências. Então, essa é uma limitação do janelamento ocorrido. Tá? Então isso é importante, né, porque muitas vezes você pode ser instado, né, como analisador. Recebe uma sequência, quais são os componentes frequenciais presentes no sinal? Você arbitra aqui uma determinada janela e encontra essa resposta. Se você disser, não, tem uma componente aqui de frequência que não vai ser nem essa, vai acabar sendo a média das duas aqui, né? Dependendo da aplicação, isso pode ser um erro. Eu tenho duas componentes, está dizendo que tem uma, e a uma que está dizendo que tem não é nem com a frequência das componentes subjacentes. Tá? Então é importante você ter uma noção das limitações do ferramental para poder dar uma resposta com certo grau de incerteza. Pelo menos uma componente ali no entorno, né, dessa frequência que você está dizendo que é a frequência média. Caso você não tenha como obter mais amostras para poder refinar essa estimativa. Tá, ok? Mas isso aqui indica para a gente qual é o efeito de janelamento e o impacto na resolução de duas frequências próximas entre si. Tá? O outro efeito, agora, por exemplo, nesse mesmo caso, né, com ponto 12 aqui, de diferença entre as frequências,
Se eu aumentar o tamanho da janela, já que o sinal é estacionário, não tem problema nenhum, né? Eu saí de uma janela de 20 amostras para uma de 40 amostras, eu refinei aqui, né? Reduzi o tamanho do lóbulo vermelho aqui, né? Aí eu consigo, né, ter 2 picos espectrais. Então, tudo depende aí da escolha do tamanho da janela em relação às frequências subjacentes aqui. Então, é importante ter uma noção clara do que está acontecendo. Também você não pode, né, informar, olha, tem uma frequência aqui também presente no sinal. Não, isso aqui é o espectro da janela. Então, você tem que saber que tipo de janela você está usando para saber informar, né, qual é o resultado da análise, para também não sair dizendo que qualquer máximo local aqui é uma frequência presente no sinal, né? Esses máximos locais aqui são resultados da transição rápida, né, da janela retangular que a gente viu. Ela começa em 1 e cai para 0. Né? Então essa transição vai ter que ser representada espectralmente. Ok? Então uma forma de você reduzir esses lóbulos laterais, né, é usar janelas que não são retangulares, usar janelas que decaem ao longo do tempo, que são suavizadas, tá? Para você evitar ter uma transição rápida. Que tipo de mais controle eu posso ter no espectrograma? Eu posso, por exemplo, fazer sobreposição entre os blocos. A gente viu aqui na formulação que eu tenho um bloco L, de L amostras, o outro é justaposto, né? Não tem sobreposição nenhuma. Se eu fizer uma sobreposição, começar o próximo bloco, né, lendo aqui amostras que também pertencem ao primeiro bloco, né, ao invés de você ter a resolução temporal, que seria o meio do bloco aqui, o outro meio do bloco aqui, eu passo a ter, por exemplo, pego esse bloco, né, e o outro eu começo aqui. Então eu passo a ter uma resolução mais curta no tempo. Vou desenhar isso direito para não ficar complicado, tá? Então, se os blocos são justapostos, né, eu tenho aqui, digamos, um M igual a 0, aqui o M igual a 1, tá ok? Agora, se eu pego e faço blocos com sobreposição, por exemplo, 50%, eu tenho esse cara aqui, né, e esse cara aqui, o M igual a 1. Então, o tique, né, a grade temporal é reduzida, porque eu estou associando a análise ao centro do bloco. O resultado da análise ao centro do bloco, no tempo. Tá? Então, eu posso... Aquele que você mais poderia ser no exemplo de aliasing? Não. Porque eu só estou... Não, porque eu não tô misturando os sinais. Não, é questão anterior. Aqui? Isso. Você pode pensar como se fosse um êxito frequencial. Então eu posso fazer o espectrograma com sobreposição dos blocos e eu aumento a resolução temporal ao custo, né, de eu ter um número maior de blocos. Tá? Então eu vou aumentar o custo computacional, tá? Quando eu faço a sobreposição. Tá? Eu posso também alterar o tipo de janela para tentar melhorar, né, a resolução na frequência dentro de um bloco. Então, como a gente viu, tem 2 parâmetros aí, né, ou 2 características que são importantes. A largura do lóbulo principal e a altura dos laterais. Tá? Então, vamos ver como é que isso se altera, né? Como é que esses 2 lóbulos, essas características se alteram de acordo com o tipo da janela. Se é retangular, Hamming, há uma penca de janelas aí. Tá? Vamos ver essas 3 que são mais comuns. Então, no caso da retangular, tempo aqui, tá? Constante, no intervalo. E as janelas de Hamming e Hamming estão plotadas aqui em verde e vermelho, respectivamente. A de Hamming vem a 0 aqui e a de Hamming ela é levantada aqui. Ela não converge para 0. Tá? E a gente verifica que ao suavizar a janela no tempo, né, eu aumento a largura dos lóbulos laterais. Tá? Mas o fato de eu não ter essa transição rápida, né, de 1 para 0 aqui, reduz, né, a altura dos lóbulos laterais. Não sei se eu falei correto. Quer dizer, ao eu suavizar no tempo, eu aumento a largura do lóbulo principal e reduzo a largura dos lóbulos laterais. Tá? A altura dos lóbulos laterais. Tá? Então, ao usar uma janela suavizada, eu pioro a resolução frequencial. Tá? Para a capacidade de resolver 2 frequências muito próximas entre si. Entretanto, eu consigo melhorar a capacidade de resolver 2 frequências, uma de intensidade alta versus uma de intensidade baixa. Tá? É o exemplo que a gente vai ver em seguida. Então, você tem, por exemplo, uma componente de amplitude meio, né, com frequência meio π,
tá? Uma outra componente muito fraquinha aqui, ponto 0,02, né, em 0,3, tá? Estou plotando aqui as frequências positivas. Então tem a componente forte aqui em meio π e uma outra aqui fraquinha em 0,3, tá? O que acontece se eu janelar com a janela retangular, que aparece o espectro em azul, ou com a janela de Hanning, que é o espectro em verde, tá? Eu verifico aqui, né? Para resolver essa uma frequência, não tem problema nenhum, que só tem uma, né? E elas estão relativamente bem separadas na frequência. Agora, é muito mais simples eu identificar essa frequência fraquinha aqui em 0,3 com a janela de Hanning, ao invés de usar a janela retangular. Se a gente fizer um zoom aqui nessa região, a gente verifica com mais clareza, né? A frequência está aqui de fato em 0,3 π, tá? Com a janela de Hanning, eu verifico aqui um máximo local exatamente aqui em 0,3. E você vê que ele é sobressaído, né, em relação aos lóbulos laterais. Quando eu uso a janela retangular, tá? Não só, né, eu tenho uma confusão aqui, como o máximo local aqui difere de 0,3, porque eu estou misturando, né, lóbulos laterais que são altos, né, com a convolução de uma componente fraca centrada em 0,3. Quer dizer, esse cara aqui é uma mistura, né, do lóbulo lateral da janela que está lá, centrada em 0,5, com o lóbulo principal da janela que foi centrado em 0,3. Tá, ok? Mas como a componente é fraca, né, os lóbulos laterais da componente que está lá em 0,5 dominam sobre o lóbulo principal da componente que está em 0,3. Tá? Nesse caso, a janela de Hanning seria a melhor solução? Não é a melhor solução, é uma janelas mais utilizadas, né? Mas existem janelas especiais, janela de Kaiser, janela de Barley, dependendo da aplicação, né, você pode escolher o tipo de janela, mas não existe o ótimo, não existe janela ótima nesse caso não, tá ok? A de Hanning, por alguma razão, acaba sendo a mais utilizada na literatura, tá? E a janela de Hanning, né, ela é tal que a altura dos lóbulos laterais, né, vai reduzindo ao longo da frequência, de forma mais intensa do que no caso da janela retangular. Tá? Muito bem, nesse tópico de espectrograma existe o chamado preenchimento por zeros, né, no cômputo da DFT. Lembra só, a gente segmentou aqui, né? A gente segmentou o sinal com L amostras, tá? E o L é menor que N, e o N grande aqui é o número de pontos da DFT. A gente pode calcular a DFT do sinal de L amostras com N que é maior do que L. Tá? Quando eu faço isso, né, eu estou pegando um bloco desse tamanho e estou computando uma DFT desse tamanho. Eu estou preenchendo o resto do sinal com zeros. É o chamado preenchimento por zeros, que do inglês o pessoal chama de zero padding. Tá? Isso é importante porque se eu não vou computar a DFT, como a gente viu, né, da forma direta. Eu vou usar a FFT, que é a forma rápida de computar a DFT. E a FFT tem uma restrição. A gente viu que o tamanho da FFT tem que ser uma potência de 2. Então nem sempre vai coincidir do meu L ser uma potência de 2, eu vou ter que usar, né, a potência de 2 mais próxima, que seja maior, né, do que o tamanho do sinal. Então, quando eu faço, né, a NFFT maior ou igual a L, né, aqui teria que ser estritamente maior, eu estou fazendo o zero padding, tá? Que é preencher com zeros. Qual é o efeito de fazer o zero padding? Se a gente voltar aqui a essa representação, em vermelho é a DTFT, tá? E as amostras em azul, DFT, eu só estou mostrando mais finamente a DTFT, tá ok? O efeito do janelamento ocorre sobre a DTFT, sobre a curva em vermelho. Tá? Então, se eu tenho uma janela curta e eu espalhei o espectro da DTFT, não há nada que meu zero padding possa fazer para recuperar essa resolução. Perdi a resolução sem qualquer recuperação. Tá, ok? Então, o zero padding só amostra, né, a DTFT mais finamente. Agora, o janelamento tem efeito sobre a DTFT. Tá? Isso é uma distinção que muitas vezes passa despercebida na literatura, tá? Então, coloquei em vermelho aqui. Aumentar o tamanho da FFT não soluciona a perda de resolução devido ao janelamento, tá?
Então, se eu escolhi uma determinada janela e não conseguir resolver duas senoides, não vai ser aumentando a FFT que eu vou conseguir resolver. Tá? Eu só vou amostrar esse cara aqui mais finamente, mas o máximo local vai continuar único. Então vamos ver exemplos do espectrograma e a gente termina a aula. A gente tem uma sequência com 4 trechos diferentes, a gente vai ver justamente o balanço entre a resolução temporal e frequencial de acordo com a escolha do tamanho da janela. Então o sinal é não estacionário, tá? Vou tocar primeiro. Esse sinal, se a gente olhar aqui o espectrograma, tá? A forma de onda, melhor dizendo. São duas frequências próximas entre si aqui, um buraco aqui com zeros, tá? Curto. Depois eu mantenho as duas frequências, mas aproximo as duas frequências entre si. Um intervalo aqui de maior duração, aproximo as frequências ainda mais, um intervalo de maior duração e aproximo as frequências ainda mais, tá ok? Então, estou verificando não só a capacidade de resolver duas frequências entre si, mas a capacidade de resolver essas separações aqui no tempo. Tá ok? As especificações estão aqui de 3 frequências, né? Na verdade, são 3, não são 2 frequências, não. Tem uma F0 em 1 kHz, uma F3 aqui em 2 kHz e a F2 é quem muda, tá? Então, F2 aqui é 1001, próxima do 1000 Hz aqui, 1003, 1005, 1010, tá? Então, eu falei justamente o contrário do que de fato é. Tá? Eu tô afastando as frequências ao longo do tempo, nessa ordem aqui, tá? Eu vou computar os espectrogramas com esses parâmetros aqui. O L, dado um determinado L, tá? Eu vou escolher o NFFT como 2 vezes o tamanho de L, e vou fazer uma sobreposição de L sobre 8 entre os blocos. Eu estou escolhendo os L's aqui. Então, eu tenho 3 espectrogramas. Um com L, que é um bloco de duração curta, 512 amostras. Estou usando janela retangular. Então, quando eu estou usando um bloco curto, eu vou ter uma resolução temporal mais fina, tá? Se a gente plotar o espectrograma, a gente observa, aqui é a frequência em kHz, tá? Tempo. As duas componentes aqui são vistas como uma componente só modulada. Você vê que tem uma intensidade mais alta, a intensidade decresce aqui, depois ela sobe. O vermelho, quanto mais vermelho, né, mais intenso. E a outra componente em 2 kHz. Tá? Então eu vejo apenas uma componente aqui, né? E aqui tem um afastamento maior, você passa a ter um batimento, um fenômeno de batimento maior. No mais, eu consigo ver claramente, como eu estou usando blocos curtos, né, o intervalo de separação entre esses 4 trechos de sinal. Janela de 512. Então eu tenho uma boa resolução temporal, consigo separar os trechos aqui claramente, mas eu não tenho resolução frequencial suficiente, né, para discernir 2 frequências aqui, próximas entre si. Tá? Eu consigo saber, pela análise, que há alguma, que não é uma frequência única, né, porque você tem um fenômeno de modulação, né, de batimento. Porque, trigonometricamente falando, 2 frequências próximas, soma de 2 frequências próximas, pode ser reescrita como a multiplicação de uma componente que é a média dessas 2 frequências, a subtração dessas 2 frequências, com uma outra que é a soma, né? Então, como a diferença entre elas é pequena, né, você passa a ter uma frequência muito baixa que modula o sinal. Tá? A gente vê a modulação aqui no espectrograma. Se a gente aumentar o tamanho da janela, né, de análise de 512 amostras para 4.096, né, eu vou aumentar a resolução frequencial. Note que, né, reduzir o tamanho do lóbulo principal, né, essa linha espectral aqui passa a ficar mais fina. Tá? Ainda assim, eu não consigo discernir 2 componentes aqui, eu ainda vejo a modulação. Perdi a capacidade de discernir claramente, né, os intervalos de separação entre os sinais aqui, porque eu estou usando uma janela maior. Tá? Possivelmente, na hora que eu chego aqui nesse intervalo, a janela é tão grande que eu passo a ter o gap ali dentro da janela. Tá, ok? Eu não consigo ainda discernir esses sinais. Tá? Agora, se eu usar uma janela maior, né, 16.000 e tantas amostras, né, a linha espectral aqui fica fina, tá ok? Está tão fino aqui que eu não consigo ver nada, a gente vai fazer um zoom aqui, mas janela grande, perdi a capacidade de resolver aqui, né, os intervalos de separação. Eu estou com janela muito grande
E eu estou analisando em janelas muito grandes sinais que tem um gap no meio do caminho, que tem uma não estacionariedade no meio do caminho. Tá? A gente só consegue verificar que tem um espalhamento aqui no entorno dessa região que sugere que teve alguma modificação no sinal ali. Agora, se a gente olhar aqui para esse tamanho de janela, essa região aqui em zoom, né, a gente consegue observar, né, que de fato, né, aquela modulação foi alterada, né, para uma representação que resolve os dois componentes frequenciais. Tá, ok? Então tem sempre um balanço aí entre a estacionariedade assumida do sinal e o tamanho da janela que você pode utilizar e o que você consegue enxergar. Tá? Aqui a gente já vê claramente, né, dois componentes separados sem qualquer modulação envolvida. Só para fechar a aula, né, aqui um exemplo com uma varredura senoidal, né, uma região constante, tá? E aqui o sinal passa a variar em frequência, né? Então, ao invés de ser pi, passa a ser pi, passa a subir a frequência, tá? E eu tenho variações com taxas diferentes. Você vê que quanto mais rápida é a taxa de variação, né, mais larga, né, é essa linha espectral. Então você vê que aqui o lóbulo espectral está fino, mas aqui, para uma determinada janela, o sinal começou numa frequência no início da janela e terminou em outra no final da janela. Então você vai ter um espalhamento frequencial que vai ser tanto maior quanto mais rápida for essa variação dentro da janela. Tá? E a gente vai ver na próxima aula, né, métodos, né, para a gente refinar essa representação de modo a torná-la mais fina, né, parecida com essa aqui, apesar da variação do sinal dentro da janela. Tá? Então a gente vai ver isso com métodos de reassignment na frequência, tá? E depois métodos de Fun Chirp, tá? Que são especiais para esse tipo de variação linear na frequência.